Seja bem-vindo ao nosso canal, professor Nunes.jns. Vamos falar de atualidades e falando sobre as eleições de 2022, esse segundo turno. Nós já caminhamos agora para a segunda quinzena das eleições, segundo turno para presidente da República. E ontem teve uma polêmica muito grande com a fala do Jair Bolsonaro sobre a visita dele a uma comunidade pobre lá no Distrito Federal. E nessa fala, tem um trecho da fala do Jair Bolsonaro que ele diz que vai visitar esse bairro onde tem pessoas pobres, e ele estava de moto. Ele vê algumas menininhas de 14, 16 anos, então ele, num dado momento, ele diz que pintou um clima, né? Talvez tenha sido um ato falho do Bolsonaro sobre isso, mas essa palavra, esse termo aí, pintou um clima, isso de fato assim, gerou muita confusão, muito burburinho nas redes sociais, no Twitter, principalmente no Trending Topic. Esse termo aí ficou durante um bom tempo. E o que é que acontece? A grande polêmica foi a partir dessa frase aí, pintou um clima. Então o Bolsonaro passou a ser chamado de pedófilo, né? Então teve muita coisa nessa história aí, muita gente, artistas, intelectuais, políticos, né? O pessoal de esquerda, colocou muita coisa, falou muito, sobre essa questão aí, e disse que era um absurdo, né? De modo que o Bolsonaro, quando foi mais ou menos meia-noite, ele fez uma live tentando responder essa situação aí. E o que acontece? Na verdade, que quando ele fala que aconteceu, que pintou o clima, esse foi o X da questão, e ele explica que, na verdade, houve uma live onde ele visitou uma comunidade onde as pessoas, essa casa que ele entrou era mulheres venezuelanas. Então, na verdade, o que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que aquelas pessoas, inclusive as crianças em situação de prostituição, ali acontece devido ao governo venezuelano. Então ele coloca toda a culpa no PT e diz, olha, o PT aqui quer fazer isso, não é? Então é isso. Mas aí o tiro saiu pela culatra, porque o que acontece? A fala do Bolsonaro pintou um clima, gerou uma grande discussão nas redes sociais, e ele teve que se explicar. Diante dessa situação, o Bolsonaro, digamos assim, se ele disse que pintou um clima das meninas, né, menores de idade, então seria caso de pedofilia, que, na verdade, pelo que consta, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A outra questão é crime de prevaricação, uma vez que ele viu a situação da vulnerabilidade das meninas, as meninas prostituindo, menor de idade. Então, no caso, ele, como presidente da República, no mínimo, o que é que deveria fazer? Olha, investigue isso aí, vamos tentar resolver isso aí. Não. E um terceiro ponto é o seguinte, o Bolsonaro também distorcendo a realidade, trazendo toda a situação, culpando o PT, que quer fazer do Brasil uma Venezuela, na visão dele. Então ele usa, na verdade, de falas, de termos, nessa live que ele faz, na live que foi filmada, ele na comunidade. Na verdade, é um terceiro ponto que seria um crime, que é um crime também. Ou seja, o Bolsonaro distorce a realidade. Primeiro, pelo que consta aqui, essa comunidade, essa casa que ele visitou, não é uma casa de prostituição, então ele já está cometendo um crime aí também nesse caso. E se fosse uma casa de prostituição, ele estaria cometendo crime de prevaricação, ok? Então, três coisas. Vamos dizer, resumindo, Bolsonaro acusado de pedofilia, que pela situação não é exatamente isso, não é para tanto.
Isso gerou um grande burburinho. A segunda coisa, crime de prevaricação, uma vez que ele, como presidente da República, ele viu aquela situação, meninas menores prostituindo, então ele deveria fazer alguma coisa, buscar inclusive a investigação para tentar resolver, né? E a terceira coisa, o Bolsonaro comete um crime distorcendo a realidade, visita a casa das venezuelanas e diz que ali é uma casa de prostituição e coloca a culpa, faz todo o discurso dizendo que esse pessoal está aqui por causa do governo da Venezuela, ditadura da Venezuela, o PT quer fazer isso aqui também. De qualquer forma, Bolsonaro comete crime. Se você considerar as três possibilidades, o Bolsonaro cometeu crime. Eu descarto a parte da pedofilia. Não dá exatamente para dizer que ele foi pedófilo, mas ele distorce a realidade e comete crime também. Então ele teve que se explicar numa live à meia-noite deste sábado, e aí culpa inclusive o PT, a esquerda, tudo isso, ok? Diante dessa situação, o Bolsonaro tenta algumas medidas, até contraditórias. Por exemplo, ele pede ao TSE que o André Janones, seja censurado e suspenso das redes sociais, coisa que ele vive criticando o tempo todo, quando o TSE manda eles tirar alguma coisa, né? Aí agora ele quer que o André Janones seja suspenso nas redes sociais. Então essa ação é incompatível com o seu discurso de defesa de liberdade de expressão, porque a partir do André Janones, a difusão dessas notícias aí. E aí tem mais. Olha só, a venezuelana, ela refuta Bolsonaro, uma das venezuelanas que estava no vídeo, né? Ela refuta Bolsonaro e diz que não havia prostituição de menores na casa que ele visitou. Então, é nesse ponto aí que o Bolsonaro também comete um crime. Não era casa de prostituição, muito menos de prostituição de menores. Então, Jair Bolsonaro disse que pintou um clima entre ele e uma jovem de 14 anos. Essa é uma questão aí que houve uma confusão nessa questão aí. O Bolsonaro, na verdade, ele se atrapalhou para falar sobre esse assunto. Então, quando ele falou que pintou um clima, então deu margem para dizer, oxe, como é que pintou um clima entre ele e menores, crianças, 14 anos de idade, né? Então, a partir daí foi o que deu o grande problema, né? O grande problema. Então, a fala, vou pegar aqui um trecho do jornal, a fala do cunho pedófilo de Jair Bolsonaro, em que ele disse que pintou um clima entre ele e uma menina de 14 anos, foi refutada por uma venezuelana que estava presente no dia. Uma das venezuelanas visitadas pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro em São Sebastião, no Distrito Federal, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela arrumadas para ganhar a vida. Na verdade, então, ele julgou aquelas meninas, né? Outra situação complicada, insinuando aí prostituição infantil. E a mulher disse que não é isso, né? Segundo a mulher, no dia em que Bolsonaro faz a visita, estava acontecendo uma ação social para refugiados no local. Não tem nada a ver com o que ele estava fazendo agora, o que ele está fazendo agora, diz a venezuelana, que pediu para ter seu nome preservado. Em entrevista ao podcast Paparazzo Rubro Negro, nesta sexta-feira 14, o Bolsonaro afirmou que quando visitava uma comunidade, já como presidente da República, encontrou meninas de 14 ou 15 anos, bonitas, arrumadinhas. Na sequência, ele afirmou que pintou um clima. Aí foi onde se teve a confusão, né? Pelo menos essa parte aí está esclarecida. E entrou na casa, ao que tudo indica, explorava a prostituição infantil. Então, de qualquer forma, o Bolsonaro cometeu crime, não o de pedofilia, digamos, mas o de prevaricação e o outro de inventar uma história de que ali era uma casa de prostituição, né? Ali era uma casa de prostituição e, na verdade, não tinha nada a ver com essa história. Portanto, é isso, mas nas redes sociais, a guerra, a batalha, a guerra é grande, ela é um campo de batalha. Você vê nas diversas redes sociais, no Twitter, que tem muito também essa
essa questão aí de acirramento. Então, claro, o pessoal de um lado, de outro, sempre pega uma brecha para dizer, olha aí, olha, o cara é pedófilo, é isso, aquilo, né? Mas, de qualquer forma, a situação pesou para o Bolsonaro, não exatamente por causa da pedofilia, né? O cunho pedófilo, né? Que está esclarecido, não tem essa questão aí. A questão mais é a visão que ele traz, o discurso que ele traz contra a Venezuela e ligando com o PT, que quer fazer isso, e dizendo que a casa é uma casa de prostituição, coisa que não corresponde à verdade, ok? Coisa que não corresponde à verdade. É isso aí, dê a sua opinião sobre esse assunto aí, o que é que você acha. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e também comente, compartilhe, divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para os seus amigos e para as suas amigas, e até o nosso próximo vídeo.